Ninguém cresce quando a vida é fácil. Crescemos quando a vida nos bate na boca. Crescemos quando estamos sentados sozinhos em uma sala, quebrados, nos perguntando como chegamos aqui. É aí que a maturidade acontece. É aí que o caráter nasce. Não são aniversários, calendários ou marcos que nos transformam em quem devemos ser. São os danos, a dor, a traição, o fracasso. É isso que nos faz crescer. Você acha que a idade te torna sábio? Não. O tempo simplesmente passa. A dor ensina. A luta ensina. Toda vez que a vida te derruba e te desafia a se levantar, essa é a lição. Essa é a sua universidade. Esse é o seu diploma. Esse é o seu crescimento. Veja, maturidade não significa estar calmo o tempo todo. Não significa saber tudo. Significa ser duramente atingido pela vida, mas escolher não revidar com ódio. Significa ter todos os motivos para desistir, mas escolher permanecer na luta. Significa ser magoado, ser decepcionado, ser incompreendido e ainda assim seguir em frente com a cabeça erguida e os valores intactos. Você não se torna forte vencendo o tempo todo. Você se torna forte perdendo e se rebatendo, caindo e se recusando a ficar no chão, sendo quebrado e ainda escolhendo reconstruir. Algumas das pessoas mais maduras que você já conheceu, elas não são aquelas com diplomas, nem aquelas com grandes casas ou títulos. Elas são aquelas com cicatrizes. Cicatrizes internas, do tipo que você não vê, mas sente na presença delas. A verdadeira maturidade é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela não grita por atenção. É o homem que carrega sua dor silenciosamente e continua aparecendo. É a mulher que passou pelo inferno, mas ainda ama muito, ainda acredita, ainda luta, ainda perdoa. O dano força você a crescer. Ele exige mais de você do que você pensava que tinha. E adivinhe, isso é uma coisa boa. Não deveria ser fácil porque, se fosse, todos seriam fortes. Mas nem todos são. Alguns desistem. Alguns desistem. Alguns deixam a dor se tornar sua identidade. Mas não você. Você usa o dano. Você o usa para se moldar em algo mais afiado, mais duro, inquebrável. Você passou por coisas sobre as quais não fala. Você enfrenta tempestades que ninguém viu. Você construiu muros para se proteger. E agora é hora de escalá-los. Hora de parar de ter vergonha da dor. Hora de usá-la. Hora de usá-la como uma armadura. Hora de deixá-la lembrar do que você é feito. Você já viu uma espada ser feita? Ela não sai bonita. Sai como metal bruto. Então ela é aquecida. Ela é martelada. Ela é dobrada, queimada e batida repetidas vezes. É isso que a torna afiada. É isso que a torna mortal. É isso que a torna real. E você é essa espada. Cada pessoa que já se tornou alguma coisa, sofreu. Ela perdeu coisas. Ela perdeu pessoas. Ela perdeu a fé. Mas ela não ficou no chão. Ela não deixou o dano defini-los. Ela deixou que ele os refinasse. Essa é a diferença. Esse é o limite. É por isso que você não pode desistir. Você não chegou até aqui só para desmoronar. Maturidade significa não precisar de vingança. Não precisar estar certo. Significa escolher a paz em vez do orgulho. Escolher o propósito em vez da popularidade. Escolher o crescimento em vez do conforto. Significa olhar no espelho e dizer: já passei por muita coisa para deixar isso me destruir. Então pare de esperar que a vida seja fácil. Pare de esperar que as pessoas te entendam. Pare de esperar pelo pedido de desculpas que nunca vem. Cresça de qualquer jeito. Cure-se de qualquer jeito. Levante-se de qualquer jeito. O dano te fez. O dano te deu profundidade. Você acha que a sabedoria vem dos livros? Não. Ela vem das batalhas. E você já passou por isso o suficiente para saber o que é real, o que importa, o que dura. E agora é hora de pegar tudo o que aprendeu e ser aquele que carrega os outros. Você foi aquele no chão. Você foi aquele que sofreu. Mas agora é você quem está se levantando. Agora é você quem está seguindo em frente. E nunca se esqueça, sua dor não é seu castigo.
é o seu passaporte, sua passagem para uma vida em que você não é frágil, nem falso, nem fraco, mas sólido, durável, construído de forma diferente. Você olha ao redor e as pessoas sorriem como se nada estivesse errado. Mas você sabe, você viu por trás da cortina. Você foi magoado pelas pessoas que disseram que te amavam. Você confiou em pessoas que desapareceram. Você deu tudo de si e não recebeu nada em troca. Isso não é apenas dano, isso é educação. Isso é transformação. É isso que transforma uma criança em um soldado. É isso que transforma ruído em clareza. A dor faz você fazer perguntas reais. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu quando as luzes estão apagadas e a multidão se foi? Desisto ou continuo? Uso essa dor ou deixo que ela me usem? E maturidade, a verdadeira maturidade, é responder a essas perguntas com ação, com disciplina, com desafio. É dizer, sim, isso me machucou, mas não acabou comigo. Veja, algumas pessoas envelhecem na amargura, outras na sabedoria, e a diferença, o que elas fizeram com seus danos. Algumas construíram muros, outras construíram músculos. Algumas desistiram, outras subiram de nível. Você já pensou em como a pressão cria diamantes? Isso não é uma metáfora, é um fato. O carbono, a mesma coisa que você tem em seus ossos, é triturado e aquecido com o tempo. E ele não apenas sobrevive, ele se torna algo raro, algo valioso, algo inquebrável. Você quer brilhar? Passe pela pressão. Você quer crescer? Passe pelos danos. Você foi enganado. Disseram que você cresceria. Tudo faria sentido. As pessoas tratariam você bem. A vida seria justa. Nunca te contaram sobre os corações partidos, as perdas, as traições, as noites em que você chorava com o punho na boca para ficar em silêncio. Mas foi isso que te amadureceu. Você teve que descobrir da maneira mais difícil. É por isso que sua mente está afiada agora. É por isso que sua energia é diferente. É por isso que as pessoas sentem algo quando você entra em uma sala. Você não está aqui para impressionar. Você está aqui para impactar. Você foi moldado pela dor. E agora a dor não pode te tocar da mesma forma que costumava. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Isso não é verdade. O tempo apenas te dá espaço para decidir quem você quer ser por causa dessas feridas. E essa é uma decisão que você toma todos os dias. Você acorda com as cicatrizes, você se move com o peso, mas não deixa que ele te pare. Você pode estar cansado, mas ainda está caminhando. Você pode estar sofrendo, mas ainda está trabalhando. Você pode estar quebrado, mas está construindo mesmo assim. Isso é crescimento, isso é maturidade. Então, não inveja a pessoa que nunca passou por nada. Ela ainda não se conheceu. Você foi testado, você foi humilhado, você foi refinado. Você encarou o fundo do poço e decidiu ficar de pé mesmo assim. Você não é fraco, você não é frágil, você não está perdido, você está se tornando. Cada contusão, cada revés, cada colapso, esse é o seu currículo, esse é o seu programa de estudos. Você está conquistando sua sabedoria da maneira mais difícil, e não há outra maneira que dure. Você quer força? Se machuque. Você quer sabedoria? Se humilhe. Você quer maturidade? Passe por algumas coisas. Chore se for preciso, quebre se for preciso, mas não ouse ficar no chão. Esta vida não lhe deve nada. Ela não vai parar porque você está cansado. Ele não vai se desculpar porque você se machucou. Mas se você continuar se movendo, se você continuar aprendendo, se você continuar crescendo, ele vai te respeitar. Eventualmente você se tornará inabalável. A versão de você que está chegando, essa versão não recua, essa versão não reclama, essa versão não se dobra. Essa versão permanece na tempestade com um rosto calmo e respiração firme, porque eles já passaram por coisas piores e sobreviveram. Você não chegou aqui porque a vida foi boa para você. Você chegou aqui porque você suportou, você persistiu. Você descobriu quando nada fazia sentido. Você amadureceu através dos danos. E é isso que o torna perigoso. As pessoas pensam que a força é barulhenta, mas a verdadeira força, a verdadeira maturidade é silenciosa. Ela não grita, ela não posta, ela não implora por atenção. Ela simplesmente aparece todos os dias. Não importa a dor, não importa quem foi embora, não importa o quão cansado ela parece.
É isso que os danos fazem. Eles não veem as noites em que você não dormiu, os dias em que não comeu, os momentos em que engoliu o orgulho só para manter a paz no quarto. Eles não veem como você manteve o seu mundo unido quando ele estava desmoronando em suas mãos. Mas você o vê, você o viveu. E isso fez de você alguém que eles jamais conseguiriam entender. O dano não te arruína, ele te revela. Ele remove o falso, o suave, o superficial. Isso te torna real, te torna cru. E cru é onde todo o poder reside. Porque quando você foi despojado de tudo e ainda está de pé, não há mais nada a temer. É aí que sua maturidade começa. Quando você amadurece através da dor, você para de implorar. Você para de perseguir validação. Você para de tentar se explicar para pessoas que não querem entender. Você simplesmente se move. Você torna seu círculo menor, seus objetivos maiores e suas desculpas inexistentes. Você começa a se responsabilizar por tudo. Sua cura, seu sucesso, sua paz. Você para de dizer porque eu e começa a dizer tente-me. Você para de esperar por motivação e começa a aparecer porque é o que tem que ser feito. É assim que você amadurece. E adivinha, quando você amadurece através do dano, você não confia no caminho fácil. Você não anseia por conforto. Você anseia por clareza. Você anseia por resultados. Você anseia pela verdade. E você sabe que a essa altura a verdade raramente é confortável. Você para de tentar ser amado. Você almeja ser respeitado por si mesmo primeiro, porque se lembra do que custou para chegar até aqui. Você se lembra dos dias em que não conseguia sair da cama. Você se lembra das conversas que teve consigo mesmo no escuro. Você se lembra de como era ser duvidado, rejeitado, descartado, e você conseguiu mesmo assim. Você anda diferente agora. Não porque acha que é melhor, mas porque passou por coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Você aprendeu a conviver com a dor sem anestesiá-la. Você aprendeu a amar as pessoas sem se perder. Você aprendeu a confiar no seu instinto quando seu coração e sua mente estão em guerra. Isso é maturidade. E você ainda não terminou. Mais dor está por vir. É assim que a vida funciona. Mas agora você está preparado. Você sabe que o dano não é o fim, é o começo. Toda vez que você quebra, você se reconstrói mais forte. Toda vez que você cai, você se levanta com mais sabedoria. Você não tem mais medo de tempestades. Você é a tempestade. Então não se contenha, não se encolha para deixar os outros confortáveis. Não se desculpe pelo quão longe você chegou ou pelo quanto custou para chegar aqui. Não se faça de pequeno só para se encaixar em lugares que você superou. Você não é mais quem costumava ser. Você conquistou essa vantagem. Você conquistou esse fogo. E quando você entra em uma sala, você traz algo com você. Uma presença, um peso, uma quietude. Esse é o dano. Essa é a experiência. Esse é o trabalho. Deixa a dor moldá-lo. Deixa afiá-lo. Deixa ensiná-lo a se levantar com graça e lutar com propósito. Deixa construí-lo em alguém que nem mesmo seu eu mais jovem reconheceria. Não porque você mudou, mas porque você se tornou. Você olha para trás e percebe que foi o dano que lhe deu direção. Você estava perdido, até que a vida o machucou. Você não conheceu sua força até que foi forçado a sobreviver. Você não conheceu sua voz até que o silêncio se tornou alto demais. Você não conheceu seu propósito até que a dor o abriu e o deixou sangrando, sem escolha, a não ser reconstruir. E reconstruir não é bonito, é confuso, é solitário, é lento, mas é real. Você junta suas peças com mãos trêmulas, você se cola com coragem, e você fica curvado, machucado, mas de pé. É isso que separa aqueles que ficam presos daqueles que se levantam. É isso que transforma dano em destino. Deixe-os rir, deixe-os duvidar, deixe-os falar. Você não precisa provar nada. Suas cicatrizes dizem o suficiente, sua presença diz o suficiente. Seu silêncio diz tudo. Porque quando você se cura de coisas que deveriam ter quebrado você, você não fala por ego, você fala por experiência. E maturidade é escolher ir embora. Não porque você é fraco, mas porque você valoriza a paz. É estabelecer limites não para controlar os outros, mas para se proteger. É saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando ceder e quando se proteger,
quando lutar e quando deixar para lá. Você não deve explicações pela sua evolução. Nem todo mundo merece acesso à versão de você que levou anos de dor para ser construída. Proteja isso. Proteja seu progresso. Você trabalha duro demais para isso. O dano lhe ensinou que a maioria das pessoas ama a versão de você que pode usar. Mas a maturidade lhe ensinou a se amar o suficiente para parar de se encolher só para se encaixar. Você parou de perseguir a aprovação. Você parou de baixar seus padrões só para se sentir menos sozinho. Você parou de atender ligações de pessoas que só ligam quando precisam de algo. Isso é crescimento. Maturidade é perdoar pessoas que nunca vão pedir desculpas. É deixar ir pessoas que você ainda ama, mas sabe que não são boas para o seu futuro. É aprender que o encerramento não é algo que eles te dão, é algo que você decide. Você não precisa do pedido de desculpas deles para seguir em frente. Você não precisa da validação deles para ser suficiente. Você é o suficiente agora como você é. Porque todas aquelas noites em que você quis desistir e não desistiu, todas aquelas manhãs em que você não queria acordar mas acordou, todas aquelas vezes que você apareceu quando estava sofrendo, isso conta. Isso conta mais do que qualquer um jamais saberá. E a questão sobre amadurecer através dos danos é que você para de fingir. Você para de fingir que está bem quando não está. Você para de anestesiar sua dor com distrações. Você se senta com ela. Você aprende com ela. Você cresce através dela. E talvez você ainda esteja se curando. Tudo bem. A cura não é uma linha reta. Alguns dias você está voando. Outros dias você está rastejando. Algumas manhãs você acorda se sentindo imparável. Outras, você mal se move. Essa é a jornada. Não apresse, não a envergonhe. Apenas continue aparecendo, porque ninguém nunca se tornou poderoso por estar confortável. Você não fica mais forte evitando a dor. Você fica mais forte andando pelo fogo e percebendo que não queimou. Você forjou. Você não quebrou. Você se tornou inquebrável. E agora você sabe. Você sabe o que importa. Você sabe o que quer. Você sabe quem você é. E ninguém pode tirar isso de você. Então, se você passou pelo inferno e continuou, mantenha sua cabeça erguida. Você mereceu cada passo à frente. Você conquistou o direito de se orgulhar do seu progresso. E conquistou o futuro que está construindo, tijolo por tijolo quebrado. Amadurecemos com os danos, não com a idade. Então use sua dor como uma armadura. Deixe que suas cicatrizes sejam sua história. E quando alguém perguntar como você ficou tão sábio, tão calmo, tão forte, apenas sorria. Eles não entenderiam e eles não deveriam entender, porque esse caminho que você trilhou não foi bonito, não foi fácil, não foi feito para espectadores. Isso foi forjado no silêncio, na solidão, no escuro. Isso não foi entregue a você, foi conquistado cada centímetro. Conquistado no suor que ninguém viu, nas téroas em que ninguém enxugou, nas noites em que você gritava em um travesseiro e ainda acordava no dia seguinte e começava a trabalhar. Eles não entendem que você não apenas sobreviveu ao que tentou quebrá-lo. Você construiu algo a partir disso. Você transformou suas feridas em sabedoria. Você transformou rejeição em redirecionamento. Você transformou dor em poder. E agora, você se move diferente. Você pensa diferente. Porque o dano não muda apenas o que você faz. Ele muda quem você é. Você não é amargo, você é mais sábio. Você não está quebrado. Você foi testado em batalhas. Você não é frio. Você simplesmente não é mais mole para as pessoas que nunca mereceram seu calor. E a beleza do dano é esta: você aprende o que importa. Você não corre atrás de coisas que não lhe servem mais. Você não implora para ser visto. Você não se envolve em drama. Por quê? Porque você passou por batalhas reais e a dor real coloca as coisas em perspectiva. Rápido, você parou de falar tanto. Não porque não tenha o que dizer, mas porque percebeu que palavras significam menos que ações. E a maioria das pessoas não ouve para entender, elas ouvem para responder. Então agora você observa mais, você protege sua paz, você se move com propósito e maturidade. Isso transparece em suas decisões. Você se afasta em vez de explodir, você reflete antes de reagir. Você escolhe crescimento, não rancores. Você escolhe disciplina em vez de desejo. Você busca excelência, não atenção. Isso não é idade, é o dano fazendo efeito. Agora você entende que cada ferimento lhe ensinou algo. A traição te ensinou a confiar em si mesmo. A rejeição te ensinou a se validar. A solidão te ensinou a ser seu próprio amigo. O coração partido te ensinou a amar sem se perder. Cada lição dolorosa acrescentou um tijolo à sua fundação. E agora você está pisando em uma vida que você construiu, não uma vida que lhe foi dada, não uma que você copiou, uma que você conquistou, da maneira mais difícil. E sim, às vezes ainda doem. Algumas memórias ainda doem, mas você não foge mais disso. Você não a anestesia.
Você não a folga em distrações. Você a enfrenta, você a usa. Você olha para essa dor e diz: obrigado pela lição, eu precisava disso. Porque você precisava. Você precisava da tempestade para encontrar sua força. Você precisava do silêncio para ouvir sua verdade. Você precisava da pressão para descobrir seu potencial. Você precisou perder algumas coisas para encontrar o que é real. Então agora você caminha com um fogo no peito. Calmo, mas não fraco. Humilde, mas não tímido. Grato, mas nunca desesperado. Você amadureceu de uma forma que a maioria das pessoas nunca amadurecerá. Não por causa do tempo, mas por causa dos testes. Você foi testado e passou. E agora você mostra aos outros como se faz. Você se torna o exemplo, não gritando, mas vivendo, caminhando com dignidade, sendo uma presença sólida em um mundo cheio de barulho, permanecendo firme em seus valores quando tudo ao seu redor é falso. Isso é poder. Isso é maturidade. Então, se você sofreu danos, ótimo. Isso significa que a vida tentou pará-lo e falhou. Isso significa que você esteve na arena. Você enfrentou seus demônios. Você chegou até aqui. E isso significa que você tem algo que a maioria das pessoas nunca encontra: autorrespeito inabalável. Deixe o mundo continuar perseguindo o conforto, você persegue um propósito. Deixe-os evitar a dor, você absorve e a converte em crescimento. Deixe-os ficar presos em padrões, você quebra ciclos, você constrói um legado porque você não apenas envelhece, você evolui, você se transforma, você se levanta. E tudo começou no momento em que a vida o atingiu e você se recusa a ficar para baixo. Amadurecemos pelos danos, não pela idade. Se você já se perguntou sobre a verdadeira história por trás deste canal, como eu passei de uma situação difícil e perdida para motivar milhares de pessoas todos os dias, agora é sua chance de ouvir. Se quiser se inspirar e saber como eu transformei minha vida, confira os vídeos disponíveis no canal. Sua descoberta pode estar a apenas uma história de distância.